Olá, está no ar mais um Hora da Saúde. Que alegria estar com você mais uma vez. Eu falei sobre alegria porque é justamente o tema do programa de hoje. No Hora da Saúde, você vai ver que rir faz bem à saúde. Fique ligadinho que a gente volta já com todas as informações. Estamos de volta com o Hora da Saúde e vamos conversar sobre rir faz bem à saúde. Quais são os benefícios da risada para a saúde mental? O mau humor pode abalar a sua saúde? De que forma? No programa de hoje teremos especialistas para trazer essas informações. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, eu quero convidar você e também os nossos convidados especialistas para assistirem junto comigo a uma reportagem especial sobre o nosso tema do programa de hoje, que é rir faz bem à saúde. Você tem motivos para sorrir? Olha a sua volta, faça uma avaliação, mas não vá muito longe. Preste atenção nos pequenos detalhes. Hoje o dia está lindo para ser aproveitado, não é mesmo? E ainda, você pode ser uma pessoa privilegiada. Para começar, você tem uma cama, comida, um teto para morar e ainda vive num país que, apesar da violência, não tem guerra. Sem falar que existem pessoas que te amam e que só querem o seu bem. E sem falar principalmente de uma pessoa muito, mas muito especial, que te ama incondicionalmente e te aceita do jeitinho que você é, com todas as suas imperfeições. Então, que tal dar aquele sorriso no rosto? Este psiquiatra reforça a importância do sorriso para encarar os problemas diários. A vida sempre tem o lado bom, independente do que a gente atravesse. A gente pode passar por vales profundos, mas mesmo ali a gente amadurece, a gente aprende, a gente fica mais forte. Então, olhar pelo lado positivo faz com que a gente cresça e com que a gente passe por essas situações de forma mais leve. Quando a gente faz isso com o outro, a gente ajuda o outro a atravessar esses momentos. O sorriso traz inúmeros benefícios. Sorrir é a chave para uma vida mais feliz e saudável, segundo estudos científicos. Além de melhorar o humor e a autoestima, também melhora a nossa saúde física e mental. Para a dona Marli, as dificuldades do dia a dia não a impede de sorrir. O que me faz sorrir é a vida alegre que a gente tem, né? A vida, assim, a família. E sorrir faz bem para a saúde, né? Evita depressão, né? Ansiedade. Eu sou sorridente, sou alegre. Não porque a gente não tem problema, todo mundo tem, mas a gente não pode deixar isso atingir a nossa vida, né? A sensação de aliviar a tensão dos problemas por meio de uma boa gargalhada não é apenas uma impressão da dona Marli. Realmente acontece. As pessoas não imaginam o poder que tem a gargalhada exagerada. De acordo com pesquisas, sorrir libera endorfina e serotonina, substâncias responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. Além disso, o ato de sorrir reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que ajuda a diminuir a ansiedade e os riscos de doenças cardíacas. Olha que interessante o nosso corpo. Dois exemplos bem simples. Primeiro, em relação ao coração. Quando a gente sorri, a gente aumenta os batimentos cardíacos, o nosso coração aumenta o fluxo sanguíneo que vai para o nosso corpo inteiro. Então, oxigena mais os nossos tecidos e órgãos e o nosso cérebro e também leva mais nutrientes a todas essas regiões, fazendo com que as funções nossas corpóreas fiquem mais ativadas, potencializadas. E a nível digestório, olha que interessante, quando a gente sorri, a gente mexe com a região abdominal, então melhora inclusive a nossa digestão. Quando sorrimos,
passamos uma mensagem positiva para o mundo ao nosso redor, o que pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, conforme explica especialistas. Um dos maiores efeitos do riso no organismo é o aumento das imunoglobulinas. Com isso, o nosso organismo aumenta a imunidade contra doenças. Então, quando o palhaço vai ao hospital, quando os doutores da alegria visitam o enfermo, ele está promovendo também no próprio enfermo uma maior resistência e uma ativação da imunidade dele contra a doença que está afetando aquele enfermo. Então faz total sentido e ajuda, é mais uma ferramenta para lidar dentro desse rol de patologias que a gente enfrenta na vida. Então, não perca a oportunidade de sorrir sempre que puder. Afinal, a vida é mais bonita quando estamos de bem com ela. E é por isso que você pode sorrir. Então sorria. Muito bem, estamos de volta. Você acabou de conferir essa reportagem maravilhosa sobre o tema do nosso programa Hora da Saúde de hoje, que é rir faz bem à saúde. Os nossos convidados especialistas já estão aqui no estúdio e já estão prontíssimos para conversar, para trazer informações para a gente sobre esse assunto. Eu quero dar as boas-vindas à doutora Ana Lídia Agel, que mais uma vez abre espaço na agenda dela, super lotada, para vir atender a gente com tanto carinho. Olá, doutora, bem-vinda. Olá! Nossa, eu tô tão feliz de participar desse programa com esse tema, porque eu acho que vocês chamaram a pessoa certa. Porque além de eu compreender psicologicamente a importância de sorrir, eu sou a própria expressão do sorriso, porque aonde eu vou, eu sou muito espontânea no meu sorriso, até em programas de rádio onde as pessoas não me veem, mas elas me escutam, elas já me deram o título de doutora sorriso. Que então, maravilha! Tô amando falar sobre isso. E, gente, vocês já viram aqui, eu tô recebendo também o Felipe Costa, ou melhor, o doutor Miolo Mole, o nosso amiguinho Tagarela. Oi, gente! Bem-vindos à Hora da Saúde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, tá? A Missão Sorriso, ela tem assim essa ideia de levar, né, para o hospital aquele conforto, né, para a criançada que está lá, não só para a criança, mas para os pais, para os trabalhadores, né, da saúde também, né? E comigo eu levo o Tagarela, né, porque ele faz total diferença para a criançada, né, não, Tagarela? Oi, gente! Ai, é muito legal, viu? Para a criançada e para nós adultos também. Eu confesso que quando eu me deparei com o doutor Miolo Mole, já comecei a sorrir, é inevitável, né? Doutora, realmente, sorrir faz bem para a saúde? Sorrir é fundamental para você conseguir ter uma saúde mental saudável, equilibrada. Tanto que nós conseguimos perceber uma pessoa que não está bem, tanto de saúde quanto de situação de relacionamento, vamos falar dessa forma, até mesmo porque eu sou especialista também em relacionamento. Então você consegue perceber logo de cara por conta da falta do sorriso. Então, na psicologia, nós entendemos o sorriso como uma linguagem não verbal, ou seja, é uma linguagem que se comunica sem palavras. Então eu consigo me atrair por pessoas que sorriem mais, porque a linguagem não verbal dela já está abrindo espaço para um relacionamento, para uma comunicação positiva. Então nós trabalhamos muito a importância do sorriso como comunicação, como linguagem não verbal que abre portas, que aproxima pessoas, que abre até vaga de emprego. Sem dúvida. Né? Como que eu vou lá, né, fazer uma entrevista de emprego? Eu séria, o tempo inteiro assim, o tempo inteiro assim. Então, quer dizer, se eu vou com um sorriso, eu já estou me abrindo para uma conversa muito mais agradável, né, mostrando que eu tenho aqui um rótulo que já atrai as pessoas para o meu produto. Então o sorriso é um rótulo, viu? Doutora, e faz bem para a saúde física também, o sorriso? Extremamente, porque o nosso cérebro, ele não consegue identificar o que é real do imaginário. Então muitas vezes eu estou passando por uma situação realmente muito difícil, mas eu estou mandando um comando para o meu cérebro.
Vamos sorrir e vamos nos alegrar. Quando eu simplesmente faço o movimento de sorrir, o meu cérebro já está recebendo uma mensagem que eu estou em um momento de bem-estar, de positividade. Então, aquela situação que iria ser um gatilho para me afetar, eu consigo reverter com a decisão de sorrir, de praticar o sorriso. E também já foi comprovado cientificamente que o sorriso, ele libera endorfina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, que também é liberado na academia. Então, se você não está fazendo academia, comece a exercitar o sorriso, que você vai ver que o seu bem-estar, o seu bom humor, a sua motivação, ela vai aumentando. E isso vai ser um benefício muito grande para quem estiver disposto a sorrir. Doutor Miolo Mole tá aqui concordando, tá aqui para provar que isso é real, né? Com certeza, durante esses momentos de atuação em um local que geralmente é tão triste, né? Hospital, ninguém gosta de estar ali, fazendo tratamento de saúde. E aí você vai para levar alegria e consegue comprovar que realmente os pacientes têm uma melhora, é momentânea ou é mais significativa com a sua presença? Então, eu tô aqui concordando com ela porque eu não tenho essa técnica, né, do estudo da psicologia, mas eu vivo tudo isso que ela falou. Então, assim, o sorriso, ele transforma o ambiente, né? Então, se você... O sorriso transforma a vida da outra pessoa. Se você... Às vezes a pessoa tá triste, você chega e dá aquele bom dia, sorrindo, né? Com aquela alegria e tudo. Muda a vida daquela pessoa, sem a gente saber, né? A gente deixa ali aquela sementinha, daquele sorriso, né? Daquela alegria, e muda a vida da pessoa. Lá no hospital não é diferente, né? Então, a gente chega em momentos, assim, bem delicados. Tivemos várias histórias, assim, delicadas, né? E que a gente sabe, porque a gente tem um retorno, né, das mães, né, que entram em contato com a gente, porque pega o nosso contato, né, e manda áudio da criança, a criança feliz. Às vezes a criança está lá internada 30 dias, né, sem dar um sorriso, e quando a gente chega, a criança sorri e a mãe chora, né, se emociona. A mãe chora de emoção. De emoção, né? Se emociona, claro, né, então assim... aquilo ali é um alívio para a mãe, que a criança ela não entende muito, né? Ela acha graça e tudo, porque é algo lúdico, mas a mãe muda a vida dela naquele momento. Então, assim, faz diferença. E muda a vida da criança também, né? Pelo que a gente está percebendo, somando as falas de vocês dois, a gente pode perceber que às vezes a criança poderia estar caminhando para uma recuperação mais demorada, mas por conta do sorriso, ela até se recupera de uma maneira mais rápida. Muito mais rápida. A gente já teve, assim, relatos, né? Teve uma vez, foi até no Hospital da Criança, bem um tempo atrás, que tinha uma criança com a síndrome de Guillain-Barré, né? Que é causada pelo Zika e tudo, e tinha uma enfermeira que não queria deixar a gente entrar nessa ala. E o chefe, que era um médico, o Dr. Luiz, e ele fez questão da gente estar presente, sabe? E esse garotinho, ele não conseguia ficar em pé, sentado, né? Ele estava com a tráqueo, né? E não conseguia ficar sentado. Na semana seguinte que nós voltamos, ele já estava assim, curado. Estava Olha, que curado. Maravilha. Então, assim, faz diferença. Eu não acredito que seja uma coincidência. A siamesa da mesma forma, né? Aquela recuperação da irmãzinha estava muito lenta, né? De uma das irmãs. E a partir da nossa presença lá no hospital, na semana seguinte, ela já tinha acordado, já tinha saído do coma, né? Então, assim, a gente não acredita que seja uma coincidência. A gente acredita que, de fato, o sorriso cura, né? A senhora concorda, doutora Ana Lídia? Não é uma coincidência esses relatos que o doutor Miolo Mole está contando pra gente? Realmente a ciência explica isso? Eu estava ouvindo e lembrando de um estudo psicológico, que inclusive eu compartilho muito, tanto no meu consultório quanto em palestras, que comprovam que pacientes em condição terminal, desenganados pelos médicos com laudo, quando eles começam a ativar o sorriso, ativar a alegria, ativar a motivação, esses pacientes eles têm uma recuperação inexplicável, que os médicos e as enfermeiras não conseguem compreender. Como assim? Esse paciente estava desenganado, né? Aqui, segundo o que atesta, são poucos dias. E aí, esses pacientes foram entrevistados. Há um grupo de pacientes que tiveram melhoras abruptas, inexplicadas, que foram entrevistados.
E eles disseram: eu não quis acreditar no que aquele laudo disse sobre mim. Eu não quis acreditar na deficiência do meu corpo. Eu quis acreditar no que minha mente projetava para mim. Então eu comecei a fazer planos e comecei a me alegrar com esses planos. Aí eu começava a imaginar eu saindo do hospital e eu sorrindo já, fazendo tantas coisas que eu gostaria de fazer. E aquilo foi gerando um processo de autocura, foi se fortalecendo o corpo através do fortalecimento da mente, e o sorriso ali, né, já, olha o tanto que era legal. Eles se alegravam sorrindo por algo que eles ainda não estavam desfrutando. Por isso que é tão importante você também fazer planos e você acreditar que você vai alcançar. Então eles sorriam pelos planos que eles iriam alcançar, e esses pacientes foram assim exemplos do como o sorriso, de como o poder da mente positiva pode curar uma pessoa, mesmo se ela estiver desenganada. Doutora, vale se esforçar para sorrir? Sim, olha que pergunta linda. E, inclusive, é comprovada. É um exercício. Então, você não tem que esperar ter um motivo para sorrir. Você tem que simplesmente decidir exercitar o sorriso. Então, eu já peguei pacientes extremamente mal-humorados, com uma linguagem não verbal extremamente negativa, fechada, que inclusive trazia prejuízos no local de trabalho, prejuízos na igreja, prejuízos nos relacionamentos mais íntimos, e a gente treinou. Falei, olha, na hora que você for entrar, respira, coloca um sorriso e entra. E aí foi muito interessante os feedbacks, que aí as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, você viu o passarinho verde, foi? Porque culturalmente, quando a gente está sorrindo demais, é como se a gente tivesse apaixonado. E o mais interessante disso é o que a gente promove para a pessoa, no sentido de autoestima. Porque ela começa realmente a ter um caso de amor com ela mesma, gostar do sorriso e realmente destilar esse sorriso por onde ela vai. E isso abre portas, muda a imagem da pessoa. Doutor Miolo Mole, Tô aqui doido pra falar. já aconteceu em algum momento, a gente tá falando como vocês arrancam o sorriso das crianças, mas já aconteceu com vocês essa situação que a doutora Ana Lídia acabou de comentar conosco, de vocês terem que se esforçar para sorrir diante de uma situação difícil e estar ali para tirar o sorriso da criança? Então, eu estava até aqui pensando, estamos em total sintonia. Porque nós também, né, nós temos a figura do palhaço, mas a gente também temos problemas, né, emocionais, também ficamos tristes, né? E o interessante é que tem dias que às vezes eu tô numa situação delicada, triste, emocional, e a gente precisa de ir para o hospital porque a gente tem aquele compromisso, né? E então a gente vai na marra, sabe? Mas quando a gente coloca o nariz de palhaço e quando a gente vê as situações, muda, transforma totalmente. Então, assim, vale a pena se esforçar para poder ficar feliz. Que maravilha. Porque a gente volta renovado, é incrível. Olha que interessante. Sabe? É maravilhoso. É sorriso para todo lado, É sorriso né? para todo lado. Rir então, faz assim, bem para todo mundo, para quem sorri, para quem vê o sorriso, né? Tagarela? Você não tá dando tagarela aqui hoje, Ai, tô Tagarela? O que tá quietinho, acontecendo? Tá quietinho? Vamos chamar um intervalo comigo, Tagarela? Olha para aquela câmera ali e pode falar: Hora da Saúde volta já. Ô, gente, a Hora da Saúde volta já, viu? Muito bem, estamos de volta com o Hora da Saúde. Hoje um programa super divertido, porque a gente está falando sobre como o sorriso contribui com a saúde. E conta, você tem sorrido com frequência? A gente viu no bloco anterior que às vezes é preciso até se esforçar para sorrir. A gente continua nosso bate-papo de hoje e eu pergunto agora para a doutora Ana Lídia Agel. Doutora, como que é o ambiente com uma pessoa alegre? Acontece mesmo a impressão nossa de às vezes o ambiente está fechado, pesado e chega aquela pessoa sorrindo, alegre, para cima e parece que muda todo o clima. Isso realmente acontece? Isso realmente acontece
E uma pessoa que é mais sorridente, que é mais positiva, ela vai ser muito mais bem tratada em sociedade. Ela vai ser muito valorizada. Sabe aquela pessoa que a gente não abre mão numa comunhão, numa festinha, sabe, numa surpresa? Gente, tem que chamar essa pessoa. Inclusive, eu queria até comentar, nós comemoramos o aniversário do meu esposo ontem e a minha mãe estava lá. E a minha mãe é o meu exemplo de sorriso. E ela é um exemplo, inclusive, no sentido de não ser movida pelas circunstâncias, porque nós fomos ali criados, o nosso ambiente familiar foi um tanto quanto muito difícil, traumático até, né? Qual que é a criação que não tem aí os seus traumas e as suas dificuldades? Mas a minha mãe, ela sempre sorria, mesmo se ela tivesse motivo para chorar. E as pessoas que conviviam com ela diziam assim, nossa, como que ela consegue sorrir tanto, ainda brincar, porque ela é muito brincalhona. Mesmo diante de tantas situações, eu falo, foi a forma que ela aprendeu de lidar com a dor, para que a dor não pudesse sufocá-la. Porque eu também já convivi com uma mãe com uma depressão profunda. E eu também, eu não posso dizer que eu sempre fui essa pessoa sorridente. Eu cheguei num momento da minha vida que eu cheguei a dizer para mim mesma que eu nunca mais ia sorrir. Eu que sorrio naturalmente. Quem olha para a senhora hoje, né? A doutora Sorriso, nem imagina esse tipo de situação. Por quê? Porque o riso ele pode ser treinado, esse bom humor pode ser aprendido. Exatamente, e eu decidi, né? Porque eu tava ali, como diz a Bíblia, no vale da sombra da morte, com uma depressão profunda, não achando motivo para sorrir. Então ali eu comecei a treinar. A alegria do Senhor é a minha força. Eu vou me alegrar, eu vou sorrir, né? Eu vou mudar a minha condição, eu não vou deixar a condição ditar a minha situação. Eu vou mudar isso. E aí eu decidi ir. Então é comprovado cientificamente, inclusive tem um estudo de Harvard sobre a felicidade, que a felicidade é um estado intencional e não condicional. Eu intenciono ser feliz e não estou à mercê de uma condição que me torna não feliz. E o sorriso é a expressão da felicidade. Doutor, e o contrário? A gente está falando de sorriso, de bom humor, de alegria, felicidade. E o mau humor, ele também pode ser revertido? Da mesma forma que a pessoa escolhe sorrir, ela também pode escolher ser mais forte que o mau humor, que é a vontade de ficar com a cara fechada, carrancuda. Como que é isso? Com certeza. Por exemplo, tem pessoas que o temperamento já é um temperamento mais introspectivo, mais reservado. É aquela pessoa que ela acorda, ela precisa de algumas horas para sintonizar, que não pode nem conversar com ela, que ela fala assim, não me conhece ainda? Eu acordo assim, né? Eu tenho o meu momento. Então, esta pessoa, ela pode transformar a conduta dela se ela decidir treinar, ser uma pessoa mais sorridente, mais acessível, porque o mau humor torna uma pessoa inacessível. Você pisa em ovos com uma pessoa que tem mau humor. Você fala, ai meu Deus, será que tá no dia bom da gente chegar para conversar? Ai, não sei, aquela expressão. Você fica com medo de chegar na pessoa que tem mau humor. Mas a pessoa que ela é otimista, sorridente, positiva, ela tem livre acesso, sim ou não? Com toda certeza. É uma pessoa que decide como você quer ser visto, como você quer ser lembrado, né? Você quer ser acessível ou inacessível? Como que você quer? A pessoa decide. Tagarela, e você? Decide o quê? Você é acessível ou inacessível? Você gosta de sorrir? Eu fico sorrindo o dia inteiro, viu? Se deixar, eu fico falando. Aí eu sou alegre o tempo todo, viu? Olha o meu sorriso. Um sorriso maravilhoso. Doutor Miolo Mole, sorrir é o melhor remédio? Melhor remédio. Ela estava aqui comentando, né, sobre o mau humor, né, sobre querer ser melhor, né? Tem pessoas, né, como ela mesma disse, que já nasce com esse instinto assim, de felicidade, né? E tem pessoas que, por isso que dentro da Missão Sorriso, a gente faz os cursos, né, para as oficinas, né, para a pessoa poder também pegar técnicas de fazer a outra pessoa sorrir, e isso vai voltar para ela, né? Então, por isso que tem palhaços que já são um palhaço natural, né, como a própria doutora, né, já a doutora Sorriso, e tem aquelas pessoas que vão usar técnicas, né, em certos momentos para poder deixar aquele ambiente mais agradável. E isso vai voltar para ela. Gente, o Hora da Saúde hoje está uma delícia, está literalmente uma graça, mas infelizmente o nosso tempo é curto, né, tem que ter alguma coisa
triste nesse programa de hoje, então nós vamos ter que partir para as considerações finais. Doutora Ana Lídia Agel, por gentileza, suas considerações. Vamos lá, vou usar inclusive esse termo, né? Como se fosse um momento triste. A questão da manifestação do sorriso é também uma manifestação interna de gratidão. E a gratidão, ela precisa ser também um treino, um exercício mental. Então eu posso dizer que não há momentos tristes em um término de um programa como esse. Foi suficiente. Foi o necessário para o momento. Que bom que nós falamos sobre isso com tanta, né, clareza e realidade. Então foi tudo de bom aqui. E, inclusive, citando uma passagem bíblica para a gente finalizar, né, que é minha parte, a Bíblia diz que de tudo retém o que é bom. Então, se você tiver um foco, um olhar psicológico naquilo que foi bom, você vai conseguir sim exercitar mais o sorriso. Então foi tudo bom, não teve momento triste aqui. Olha só, bom demais. Nosso querido doutor Miolo Mole, Tagarela, foi um prazer ter vocês dois aqui conosco. As considerações finais, por gentileza. Ai, gente, eu tô muito feliz, viu? A oportunidade, a das considerações finais, é de chamar, né, vocês. Em agosto teremos um processo seletivo para novos voluntários. Fica ligadinho lá no nosso Instagram, vocês podem colocar aqui embaixo para a gente poder divulgar. Mas eu vou falar Missão Sorriso Oficial. Acompanha o Instagram, que a gente tudo sobre o processo seletivo para os novos voluntários, porque hoje a gente atende 3 hospitais em Goiânia e tem mais hospitais querendo, e a demanda é grande, né? Então assim, os hospitais são grandes, né? Então hoje a gente atende o ECAD, o ETRIM e o EMU, né? Que é o Hospital da Mulher Antigo Materno Infantil. Então a gente precisa de vocês. Então se vocês estão aí tristes ou quer, né, se manifestar alegria em vocês, venha para a Missão Sorriso, né, faça a inscrição para a gente poder alegrar mais gente. Aproveitando aqui, tá, vou te dar um presente, que é a nossa camiseta, tá bom? Muito obrigada. Olha só, gente, esse programa maravilhoso, ainda ganhei presente, Missão Sorriso. Isso. Muito obrigada, parabéns a vocês por esse trabalho tão maravilhoso. Parabéns também à doutora Ana Lídia Agel. Agradeço demais a presença de ambos aqui e agradeço também você aí de casa que acompanhou o Hora da Saúde de hoje com esse tema maravilhoso que é a importância do sorriso. Espero que você tenha dado boas risadas e tenha aprendido o quão importante é sorrir para a sua saúde. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.